Estamos novamente aqui com MesaCast SBA, dessa vez recepcionando amigos do primeiro sobre cirurgia cardíaca, cardiovascular. Eu gostaria de apresentar o Dr. Alexandre Siciliano, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, mestre pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, doutor pela Universidade de São Paulo, da USP, professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, do Unirio, e membro titular da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado por ter vindo. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia fica muito honrada com a sua presença aqui na nossa sede, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Temos muito prazer da sua presença aqui. Muito obrigado, Diego, pela oportunidade de estar aqui na SBA. É uma honra poder estar participando desse projeto inovador da Sociedade de Anestesiologia, sob sua liderança e coordenação, sobretudo na presença de grandes amigos e mentores, né? Agradeço por tudo que você fez por mim durante a minha formação no Instituto Nacional de Cardiologia, né? E é uma honra também estar aqui com o meu amigo Marcelo. Crescemos e nos desenvolvemos dentro do ambiente de cirurgia cardíaca juntos. Tenho certeza que a gente vai ter uma grande oportunidade aqui de estar trocando ideias e nos divertindo. Muito obrigado e Dr. Marcelo Salgado, que tem título superior de anestesia da SBA, um PhD e pós-doc também, diretor de pesquisa e inovação da SAESP, é coordenador do grupo de ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Observer Fellow do Cleveland Clinic Foundation, membro do Comitê de Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e da Sociedade Paulista de Anestesia do Estado de São Paulo, coordenador da pós-graduação em anestesia de alta complexidade do Hospital Israelita Albert Einstein e do Takaoka Anestesia. Eu agradeço muito, Dr. Marcelo Salgado, a sua presença. Nós tivemos o prazer de trabalharmos juntos. Eu, como mais velho um pouco, vi sua brilhante carreira se desenvolver e a Sociedade Brasileira fica muito honrada em tê-lo como colaborador e, nesse momento, está aqui nesse MesaCast. Dr. Marcelo Salgado. Obrigado, Diego. Obrigado pela apresentação. Como o Alexandre falou, é um prazer muito grande estar aqui nesse projeto da SBA, falando de um assunto que eu sou entusiasta, que é a anestesia para cirurgia cardiovascular. Tudo começou em Laranjeiras, sobre a sua tutoria, nos meados de 2000, 2001, quando tudo começou lá, esse carinho pela anestesia cardiovascular. Como o Alexandre falou, a gente trabalhou junto durante muito tempo em Laranjeiras, uma parceria muito agradável, muito boa. E é um prazer estar aqui, Diego. Obrigado pelo carinho, Alexandre. Obrigado pelo carinho. E vamos conversar sobre anestesia cardiovascular e cirurgia cardíaca. Muito bom. É uma oportunidade para você que está nos assistindo ou ouvindo conhecer um pouco do nosso trabalho em conjunto, do trabalho em time, né, entre anestesia, cirurgia e outros profissionais de saúde que se completam durante esse procedimento. Então eu pergunto logo ao doutor Alexandre Siciliano, Alexandre, como é que o paciente chega para você, cirurgião cardíaco, como ele chega pelo hospital, pelo outro cirurgião, como essa diversa, e como é essa ligação que é feita e essa relação já para o encaminhamento da cirurgia? Obrigado, Diego. Então, normalmente tem alguns caminhos, né, que o paciente trilha até chegar ao cirurgião cardíaco, né? Um caminho é o caminho eletivo, aquele paciente que tem algum sintoma, que procura o seu cardiologista, que faz os seus check-ups e, eventualmente, encontra uma condição no coração que requeira alguma intervenção. E se essa intervenção for cirúrgica, esse paciente é encaminhado do cardiologista para o consultório do cirurgião cardíaco que tem a oportunidade de avaliá-lo. Essa é uma condição que a gente chama bem confortável, eletiva. Existe um caminho que, eventualmente, para a cirurgia cardíaca é relativamente frequente, que é o caminho da urgência ou da emergência, que é aquele paciente que chega na emergência do hospital por uma condição super aguda
e que requer uma intervenção cirúrgica de urgência ou de emergência, né? E aí é o hospital que aciona o cirurgião, que eventualmente está de sobreaviso ou de plantão naquele dia, para avaliação mais rápida e pronta daquele indivíduo. E aí o encaminhamento até a cirurgia se faz de forma muito mais rápida, e penso que dentro desse contexto que você abordou no início da sua fala, a organização do time é absolutamente fundamental, sobretudo para esse paciente de urgência, né? Para diminuir erros, aumentar a segurança desses pacientes que, em geral, são pacientes de mais alto risco operatório, né? E aí a gente tem um time organizado e estruturado, em que as relações de confiança estão bem estabelecidas, acho que ela é absolutamente fundamental, né? E essa relação da cirurgia, do cirurgião cardíaco com o anestesista, ela ajuda na condução desses dois modelos de pacientes, mas, sobretudo, no paciente mais crítico e agudo, em que as interações precisam ser rápidas e confiáveis. Muito obrigado. Então, e você, Marcelo, como é que você, a partir desse momento que o cirurgião cardíaco, ou na emergência, ou na letiva, lhe aponta o paciente que vai ser submetido a um procedimento, como é que a anestesia se comporta, se desenvolve o seu trabalho? Então, como o Alexandre falou, esse modelo de confiança mútua é o heart team, como a gente fala, né? Que vai desde o clínico, o fisioterapeuta, o cirurgião como médico principal ali do procedimento e o anestesista, tem que trabalhar em comum acordo, tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós-operatório. Então, esse heart team, a partir do momento que o cirurgião tem um procedimento de forma eletiva ou de forma emergencial, ele entra em contato com a gente e ele passa o cenário desse paciente. Se for um doente eletivo, com uma certa antecedência, a gente consegue se preparar. Obviamente, num cenário de urgência, a gente sempre tem um time preparado para atender esse cenário, que muitas vezes ocorre na madrugada, ocorre no final de semana, feriado, independente do cenário, a gente sempre tem que ter um time de anestesista preparado. O mais importante nesse cenário é conversar com o cirurgião e saber qual é como a gente diz, o problema que o paciente tem, né? De uma forma mais corriqueira do nosso dia a dia, como a gente diz, a fisiopatologia, o problema que o doente tem e como vai ser a intervenção que o cirurgião vai fazer, qual é a técnica que ele vai usar, qual é o preparo que ele vai fazer para poder corrigir aquele problema que por um motivo ocorra no coração daquele paciente. Um detalhe interessante que a gente sempre tem que ter, seja no paciente eletivo ou no paciente emergencial, é conhecer o paciente adequadamente no pré-operatório. Essa relação de confiança e de entendimento do que o paciente tem é fundamental. Então, a avaliação pré-anestésica, como é conhecido no nosso dia a dia, termo mais técnico, a gente vai, conversa com o paciente, vê os exames que o paciente tem, avalia com o cirurgião qual é a proposta cirúrgica que ele tem e com isso a gente consegue fazer uma amarra adequada para maior segurança e melhor desfechos desse paciente assim que termina o procedimento. Um detalhe importante é o grau de confiança e de segurança que você passa para o paciente e para a família. Então, a forma de se abordar, de conversar com a família, de ter o contato com o paciente, isso é fundamental, mesmo em cenários de urgência e emergência. Muito, muito bom. Esse contato é importante até porque existe a necessidade de um termo de consentimento, né, livre, esclarecido do paciente, da família, né? E essa abordagem, essa empatia. Eu pergunto ao doutor Alexandre, como é ser mais empático num momento, às vezes, tão difícil, que vai mexer com o coração o coração é simbólico isso, né, Alexandre? Então tem que ter uma abordagem. Como é que é essa sua abordagem? Como você vê mais isso desse lado também da pessoa que vai ser submetida e da família, né, que é muito importante? Acho, trabalhando com pacientes de insuficiência cardíaca, né, aqueles pacientes que eventualmente requerem transplante ou suporte circulatório, e
com pacientes de urgência e emergência que estendem seu tempo dentro do hospital, eu aprendi a importância do relacionamento não só com o paciente, mas na construção das relações de confiança com a família. Porque naquele momento de crise em que você define a necessidade de fazer uma cirurgia cardíaca, normalmente você frustra a expectativa das pessoas. Ninguém quer, de fato, operar o coração, né? E quando você define que a cirurgia cardíaca é a melhor forma de tratamento para aquele indivíduo, isso gera no paciente, em geral, que não tem o conhecimento técnico de o que é a cirurgia cardíaca, um modelo de, puxa, minha vida acabou, minha vida vai mudar, a minha chance de morrer ela fica muito concreta. Passada essa fase, a recuperação dele ela é um pouco mais fácil para o paciente, porque ele viu que sobreviveu à cirurgia e agora as expectativas mudam, mas ao longo do tempo, para a família, sobretudo se ela fica dentro do hospital um pouco mais de tempo do que é esperado, o ar-condicionado passa a incomodar, a comida ou o barulho, né, ou um comentário inapropriado de algum membro da equipe passa a ser questões muito relevantes, né, para a experiência daquele cuidado para a família. Então, eu passei a valorizar muito a relação com a família além do paciente, entendendo sobre os valores, a cultura, a religião, as preferências do paciente, para poder construir uma forma de comunicar com o paciente que o faça entender a dimensão do que ele vai passar, mas que o faça se sentir seguro também, né? Não tirando a esperança ou uma expectativa de que a intervenção possa melhorar a sua qualidade de vida e possivelmente estender por mais tempo o seu tempo de vida também. Essa é uma relação única, né? Essa relação com o paciente, com a família. Alexandre, assim, já que você tocou nesse assunto, eu acho importante até fazer uma pergunta, que você tem uma experiência no exterior, nos Estados Unidos, né, especialmente, né, o Canadá, Estados Unidos. É importante, né? É muito diferente essa abordagem? É muito interessante. A cultura é muito diferente. Pois é. Né? Como é que é a abordagem? Então, as expectativas do paciente de diferentes culturas são diferentes, e entender essa expectativa ajuda a construir uma forma de relacionar e de se comunicar que possa ser apropriada para aquela cultura. Uhum. Né? Então, enquanto a expectativa dos pacientes no Brasil, né, que particularmente eu tenho acesso, de serem super informados e de terem uma relação de confiança com o médico, com o cirurgião, né, ou com o seu cardiologista, e através do seu cardiologista ele passa a ter essa relação de confiança com o cirurgião indicado por ele. Nos Estados Unidos, essa é uma relação muito mais frágil. Né? Interessante. A relação com o cirurgião, ela é basicamente técnica. É uma experiência que eu tenho. Uhum. Então, se aqui eu gasto 2 horas com um paciente ao longo de uma jornada cirúrgica que dura 5, 7 dias, nos Estados Unidos eu não gasto 5 minutos, né, conversando com esse paciente. Obviamente que existe um time muito diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Daqui, né? Existe uma camada que eles chamam de nível médio, né, que não é nem o médico e não é a enfermeira regular, mas que são hoje definidos como assistentes médicos, né, se eu puder usar esse termo, que fazem o papel que o cirurgião faz aqui. Entendi. Então, o que eu enxergo é que nos Estados Unidos essas diferentes camadas permitem que cada um execute a sua capacidade técnica no máximo, né?
E, eventualmente, isso cria uma distância entre o paciente, a família e o cirurgião em particular. Aqui é mais próximo. Aqui é muito mais próximo. Mas isso É muito mais individualizado. Assim, individualizado, mais personalizado. Mais Isso personalizado, é um lado positivo, né? Você que trabalha, atualmente, você trabalhou muito tempo no serviço público, né? Trabalhando no INSE e foi da Universidade Federal Fluminense também, e hoje está no Einstein, você vê assim, uma diferença muito grande também nesse aspecto, na tua relação com o paciente de uma entidade eminentemente pública e outra eminentemente privada. Você vê uma diferença assim grande? Como é que é a abordagem? Diego, do ponto de vista técnico, obviamente existem algumas diferenças, mas eu acho que do ponto de vista técnico é muito similar, do ponto de vista de fármacos, de monitorização, de equipamentos. O que eu vejo uma diferença maior é o que a gente usa hoje lá dentro do hospital, o termo que o Alexandre já até falou, a experiência do paciente, a experiência da família àquela instituição. Então, que ele vai lá, procura, né? Que ele já conhece o hospital, já conhece aquela instituição. Exatamente. Diferente aqui do serviço público, que muitas vezes ele é direcionado porque ele mora mais perto daquele hospital, então o Sistema Único de Saúde encaminha ele, ou porque o problema dele é mais específico para aquele outro hospital, então ele é mais direcionado. E o hospital público, de uma forma geral, muitas vezes o acompanhante não pode ficar com o paciente no quarto, dependendo do cenário, o paciente fica mais tempo sozinho, ele não tem o acompanhamento da família. A terapia intensiva, o CTI, normalmente é o que se chama hoje humanizado. Em alguns centros, hoje, o acompanhante não pode ficar com o paciente dentro da terapia intensiva, ele fica sozinho. Então, a experiência do paciente no Serviço Único de Saúde, talvez ela seja um pouco pior, no sentido de experiência, do que no serviço particular. Então, acho que essa é onde eu vejo a diferença maior. A experiência do paciente com relação a esses pequenos detalhes que, como foi falado pelo Alexandre, ao longo de uma internação de 15 dias, um mês, começa a fazer diferença. Na alimentação, no cuidado com a cama, no cuidado da hotelaria, relação com o familiar que pode estar mais presente. Até pet, dependendo do hospital que você está, você pode levar o seu cachorro, levar o seu gato. Isso nos hospitais públicos às vezes é um pouco mais complicado. Sim, atende um volume diferente de população. Exatamente. Mas no aspecto técnico de cirurgia, de anestesia, isso daí Olha, falando dos hospitais que eu já tive a oportunidade de trabalhar, que é o Instituto Nacional de Cardiologia e o INCOR lá em São Paulo, tecnicamente falando, a gente faz a mesma técnica anestésica com a mesma qualidade que a gente faz nos hospitais particulares. E, obviamente, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. Então, tecnicamente falando, não há diferença, ao meu ponto de ver. Eu acho que eu tenho a mesma experiência. Isso é muito bom. Que o Marcelo. Acho que do ponto de vista técnico, o que se oferece ao paciente hoje nos centros de referência do Sistema Único de Saúde ou do Sistema de Saúde Suplementar é muito próximo, né? Agora, a hotelaria, né, as facilidades, a oportunidade de ter acompanhamento com a família, são pontos que eventualmente criam experiências diferentes. Mas, de novo, eu trago sempre para discutir que a frustração ela vem da realidade de expectativa, né? E isso é muito cultural, é muito relacionado às expectativas do paciente. Alguns pacientes, eu vejo, por exemplo, da experiência que eu trago do Instituto Nacional de Cardiologia, que é um hospital público de excelência e referência no Rio de Janeiro, é de que a expectativa do paciente de ter o acesso já é tão grande que a experiência dele é elevada a despeito de o familiar não poder estar com ele dentro da terapia intensiva, por exemplo, né? E agora, Alexandre, me diga uma coisa, como é que então a gente você viu o paciente antes, recebeu o Marcelo também, o anestesista, e quando chega lá no set, no cenário da cirurgia, ou antes, como é que é essa relação
com esse time, e especialmente com a anestesia? Como é que você vê isso? Qual a importância do anestesista ou dos anestesistas que você tem? Qual é essa experiência e como você vê isso? Na cirurgia cardíaca, eu acho que tem uma cumplicidade muito grande do cirurgião e do anestesista, né? E eu tenho, na minha visão de cuidado, muito claro que as habilidades são diferentes, são complementares e elas precisam ser estabelecidas de forma plena, né? Então, eu nunca penso que um dos profissionais é o mais importante ou menos importante, ou o principal, ou que comanda. Então, o estabelecimento dessa relação de confiança mútua, ela acontece com o tempo, né? Obviamente com a simpatia, né? Então, normalmente, os cirurgiões e anestesistas que trabalham juntos por muito tempo, eles dividem os mesmos valores, os mesmos princípios, né? São muito parecidos em propósitos, né? Também. Isso ajuda muito na elaboração de um plano operatório, como o Marcelo comentou, que pode ser mudado por inputs da anestesia. Então, se eu quero fazer uma cirurgia A e discuto o caso com o anestesista e a gente enxerga que esse é um caminho complexo demais ou menos seguro para aquele paciente, o plano cirúrgico muda. Então, não há uma adaptação de um ao outro, mas há um consenso construído para um plano operatório que seja eficaz, que cuide do paciente, que trate o objetivo que o levou à mesa operatória, mas, sobretudo, seguro, né, para que o paciente não tenha nenhum dano adicional à intervenção que está sendo proposta, né? Então, essa cumplicidade ela começa no pré-operatório, mas no perioperatório ela se estabelece de forma plena, porque é um momento muito dinâmico, na cirurgia cardíaca, eventualmente muito instável e de tomada de decisão rápida, né? E o cirurgião que está preso no campo estéreo, ele tem pouca mobilidade, tem pouca capacidade de entender tudo que está acontecendo ao redor daquele paciente. E hoje a gente tem uma pleiade enorme de monitorização que ajuda a condução daquele paciente no ato operatório, que precisa ser gerenciado. E o cirurgião é incapaz de fazer esse gerenciamento porque ele está fixo no campo operatório. E eu acho que essa é uma das coisas que evoluiu na cirurgia cardíaca, foi o entendimento da gestão do cuidado, da manutenção da função dos órgãos que o anestesista passa a fazer e a incorporar, né? Como foi a incorporação de monitorização com ecocardiograma transesofágico, que hoje é uma atribuição dos anestesistas que fazem cirurgia cardiovascular e fazem de forma muito diferenciada, ajudam na condução do paciente, na comunicação com o perfusionista, que é aquele especialista que faz o papel... Muito importante, né? O perfusionista também, né? Da máquina, né, de coração-pulmão, né, durante o ato operatório da cirurgia cardíaca, e outras monitorizações, né, que hoje, se você olhar uma sala de cirurgia cardíaca, você mal enxerga o anestesista. Ele está envolto, né, de uma série de números, de aparelhos que vão gerando informações em tempo real, e ele precisa comunicar com o cirurgião, ver o que está acontecendo com a cirurgia, ver o que está acontecendo com a perfusão e tomar decisões, né, sozinho ou, na maior parte das vezes, em cumplicidade com o cirurgião, né, em tempo real, né? Então, acho que isso gera um time, né, que é único, né? Eu enxergo uma unidade, o cirurgião cardíaco e o anestesista cardiovascular. Muito bom, então, realmente, parabéns. Assim, isso aí, como anestesista, eu fico muito feliz em entender esse respeito. Em cima de tudo, é uma questão de respeito, né? Mútuo. Né? E aí, o doutor o Alexandre tocou, Marcelo,
sobre a monitorização. Então, ele falou até um anestesista. Às vezes, cirurgia cardíaca é mais um anestesista, não, não é que é necessário. São tantas as monitorizações e as intervenções. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, o que o Alexandre falou, e é fundamental, só para corroborar aqui, é esse mecanismo de confiança. Então, a gente, obviamente, confia no cirurgião e o cirurgião reciprocamente faz esse modelo de confiança com a gente. Então, cada um toma conta, entre aspas, do seu quadrado, porém os dois trabalhando em sinergismo. Então, é onde 1 mais 1 dá 4, dá 5, dá 6. 1 mais 1 não dá 2. Então, essa confiança ela é fundamental. E do ponto de vista da monitorização, o cirurgião, de uma forma simples, né, ele está ali resolvendo o problema do coração daquele paciente. E o anestesista, durante esse momento, está deixando o paciente vivo, para que, uma vez corrigido aquele problema, o paciente possa voltar às suas atribuições sociais novamente, ao seu seio familiar, ser seu arrimo de família. Então, de novo, esse sinergismo e essa confiança, ela é muito intensa. E do ponto de vista de deixar o paciente na sua melhor condição durante um procedimento de anestesia, cirurgia, a gente tem vários monitores. A gente tem um monitor que ajuda a ver a frequência cardíaca, a pressão arterial, tem monitores que vê como que está a oxigenação do sangue, tem monitores também, hoje, um pouco mais novos, que a gente consegue colocar no cérebro, aqui na altura da testa, que a gente vê, isso é muito importante, como o paciente está dormindo, o grau de anestesia que aquele cérebro está dormindo durante as técnicas anestésicas. Tem um outro monitor também que a gente avalia a função do cérebro para saber como que o cérebro está sendo oxigenado. E partindo um pouco para essa associação cirurgião-anestesista e na condução do caso, a ecocardiografia transesofágica no período intraoperatório, hoje realizada pelos anestesistas, ajuda muito durante o procedimento cirúrgico a gente saber como que o coração ele está evoluindo, como o coração ele está se comportando durante a técnica cirúrgica. Então isso dá uma segurança muito grande para o paciente, já ao final do procedimento cirúrgico, a gente conseguir conversar com o cirurgião e saber se aquela proposta ajudou o paciente ou se ainda precisa fazer algum detalhezinho a mais ali para deixar aquele coração dentro da proposta que foi conversada com a família, que foi conversada com o paciente. Isso a gente pode ver que melhora muito o que a gente chama de desfecho, né, de evolução do paciente ao longo do tempo. E ele pode voltar de forma mais rápida para o seu seio familiar, para as suas atividades laborais, para voltar a ser uma pessoa ativa do ponto de vista social. Uma pergunta até, isso é muito interessante, né? Porque você tem hoje vários tipos de cirurgia cardiovascular, né? Então muito até que a gente chama intervencionista, que não precisa necessariamente abrir o peito para o cirurgião pegar o coração na mão, né? Como é que, por exemplo, às vezes a gente troca uma válvula órtica, né? Hoje muito frequente, por uma medicina intervencionista. Pode falar um pouquinho a esse respeito e também como é que isso é monitorado? Obrigado, Diego. Acho que a cirurgia cardíaca evoluiu muito, né? Ela ainda está na sua infância em termos de tempo de existência, mas a despeito disso, as técnicas operatórias elas evoluíram muito e elas tendem, na minha concepção atualmente, para dois caminhos. Uma que é essa cirurgia de peito aberto. Hoje ela é boa para um determinado grupo de pessoas e você pode fazer aquelas pontes de safena até transplantes de coração, né? E para isso, eventualmente, você precisa abrir o peito, precisa da máquina de coração-pulmão funcionando para te auxiliar. Mas, com o passar do tempo, com o envelhecimento saudável da população e o aumento da frequência das doenças degenerativas, e aí a gente entra nas doenças das válvulas do coração, que elas vão envelhecendo junto com a gente. Só que a gente envelhece bem, mas as válvulas ainda não têm
aquela durabilidade que acompanha o seu estado físico, cognitivo. E em idades mais avançadas, uma cirurgia de peito aberto com máquina de coração-pulmão, ela traz necessariamente um risco adicional ou aumentado, que não seja para manter esse indivíduo mais idoso vivo por mais tempo, mas que eventualmente limita a capacidade dele de sobreviver com qualidade de vida dentro da expectativa dele. E aí vão surgindo as tecnologias novas e novas técnicas para que a gente possa abordar lesões estruturais de dentro do coração, das coronárias, que não seja por via tórax aberto. Essas mais comuns hoje em dia ainda hoje, é a válvula ótica? Hoje a válvula ótica, né, sobretudo a estenose da válvula ótica, que seria a incapacidade da válvula de abrir quando ela é muito calcificada, né, que acontece muito frequentemente com indivíduos mais idosos, acima de 75, 80 anos. A gente consegue abordar por cateterismo, né, como as coronárias, que você consegue fazer a angioplastia das coronárias, botar uma pequena mola, um stent que abre e desobstrui a coronária. Você consegue fazer isso hoje com a válvula óptica, né, por meio de acesso pela virilha. Né? Pela virilha, pela virilha a gente coloca um catéter, guia por raio-x e ecocardiograma e consegue colocar um stent para abrir aquela válvula que está fechada. Só para esclarecer, às vezes, o nosso público, válvula óptica é aquela válvula que libera o sangue do coração para o corpo. Então, ela é muito importante, porque se ela estiver fechando um pouco, não vai tanto sangue para o corpo, entendeu? E então, aí, nessa fase de idade, né, nos 80 anos, por exemplo, eu posso contar pacientes, né, que chegam para mim cansados. E o cansaço é um sintoma que pode estar associado com a incapacidade de uma dessas válvulas do coração de funcionar de forma apropriada. Mas ele chega no consultório e acha que ele está cansado porque ele tem 80 anos. E, na verdade, ele tem um problema estrutural cardíaco que o faz cansar. E quando esse problema é resolvido, e hoje, com essas técnicas menos invasivas, a gente consegue resolver um problema como o da válvula óptica, que não abre de forma apropriada, em que o paciente vai embora para casa no dia seguinte. Né? Em alguns centros, ele faz de manhã e vai embora para casa de noite. Quando você resolve isso e o paciente deixa de cansar, ele percebe que aquele cansaço não era da idade. Né? Verdade. Então, eu já recebi presentes de pacientes assim, que é uma bicicleta. Eu tenho no meu consultório uma bicicleta de metal pequenininha, de decorativa, né, de bronze, porque o paciente voltou a andar de bicicleta. Voltou a andar de bicicleta, né? Com 80 anos. Né? Então, isso é muito bonito, né? É super gratificante. Isso aí eu acho que para o nosso público aqui é dizer, mostrar a qualidade, o grau de confiança hoje da tecnologia ajudando muito com profissionais competentes que saibam fazer isso de uma forma bastante com resultados positivos, né? E nessas cirurgias também, não chamamos assim cirurgias ou procedimentos mais invasivos, né, o Marcelo? Como é que também a anestesia realizada? Às vezes é numa sala que a gente chama sala híbrida, né? Me explica um pouquinho melhor. Existe um cenário como nesses procedimentos minimamente invasivos, estruturais, como o Alexandre falou, que vai fazer esses balonamentos e colocação dessas próteses em válvulas de forma menos invasiva, não de peito aberto, como foi falado. Tem uma sala, normalmente, ou dentro do centro cirúrgico ou próximo ao centro cirúrgico, que é chamada de sala híbrida, que é uma sala que tem uma máquina de raio-x de última geração, altamente potente. E essa máquina de raio-x, ela vai mostrando as localizações que os catéteres têm que ir, junto com a ecocardiografia, como o Alexandre falou. Do ponto de vista anestésico, é o mesmo grau de complexidade, o mesmo grau de preocupação anestésica de uma cirurgia de peito aberto. Então, a gente tem que sempre estar atento, a comunicação com o cirurgião nesses cenários tem que ser mais azeitada, como a gente diz, porque alguns momentos são momentos críticos que a gente tem que conversar o tempo inteiro
E essa comunicação e essa confiança é sempre que a gente chama de alça fechada. Quando um fala, o outro responde, quando o outro responde junto. Não pode ser aquela conversa que fica no ar e a gente sem saber o que está acontecendo. E esse procedimento, como eu falei, tem que ser feito nessa sala de apêndice, porque como é uma cirurgia cardíaca, apesar de ser minimamente invasiva, sempre há uma possibilidade dessa cirurgia que está sendo feita pela virilha, por exemplo, ter que, por algum motivo, ser convertida para uma cirurgia de peito aberto e usar a máquina de coração-pulmão, como o Alexandre falou. Então, é uma técnica que é minimamente invasiva, feita para a virilha, porém, em alguns cenários, não tem como ser feita e tem que ser feita a cirurgia de peito aberto. Então, é uma cirurgia cardíaca que tem que ser valorizada como tal, aonde o anestesista tem que estar preparado para todos esses cenários. Então, assim, a gente já viu que é bastante complexo, em tanto um quanto o outro. Existe uma forma, assim, com vários procedimentos, existe uma lista de verificação, um checklist de cirurgia, por exemplo, uma aviação, né? Você tem um procedimento. Quais são esses protocolos importantes que existem? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Obrigado, Diego. Acho que a cirurgia cardíaca, e como qualquer outra intervenção, né, toda vez que você leva um paciente para o bloco cirúrgico ou para um laboratório de hemodinâmica, onde são feitas as angioplastias, por exemplo, né, a gente tem muito claro hoje que a complexidade do cuidado ela é tão grande que a mente humana ela é incapaz de dominar todos os domínios que são requeridos e necessários para que aquele procedimento se estabeleça de forma segura. E as listas de verificação são uma das ferramentas que a gente utiliza para ter certeza de que nada está faltando, né? E que o plano vai ser seguido conforme estabelecido. Então, checar dentro do centro cirúrgico se a gente está operando o paciente que é suposto ser operado, sobretudo em centros de muito grande volume, em que você tem diversas salas e o cirurgião roda em várias salas, o anestesista coordena diversas salas. Há a chance de você operar, achar que está operando um paciente homônimo e o plano para um é diferente do plano para o outro. Então, o simples fato de verificar se aquele paciente que você está operando é aquele paciente é uma coisa super importante. Para a cirurgia cardíaca, sobretudo para a cirurgia convencional, a gente não tem muito lateralidade, mas quando a gente passa a falar sobre cirurgias menos invasivas, né, que vão do catéter a pequenas aberturas no tórax, por exemplo, a gente vai ter lateralidade, então saber qual é o lado que a gente vai abrir, como é que a gente vai posicionar o paciente, se o antibiótico foi feito certo para prevenir as infecções. Isso é muito importante, né? Porque são cirurgias grandes, né? Que precisam de uma antibiótico terapia, de um cuidado para infecção hospitalar. Para você não ter infecção hospitalar. Então, você tem que garantir que aquele antibiótico foi feito antes de fazer a incisão na pele, né? E se a gente não tem essas listas de verificação, há uma chance de algum desses pontos falharem e você oferecer um risco adicional evitável ao paciente. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que as listas de verificação hoje são parte do armamentário e das ferramentas que a gente usa para garantir a cirurgia segura, né? Alexandre, você também utiliza nesse momento? Sim, é rotina nossa sempre fazer o termo que a gente usa, né, dessa lista de verificação chamado de time-out, né, que é o termo que a gente usa dentro do centro cirúrgico, avaliar o nome do paciente, o número do prontuário, o paciente sempre vem com uma pulseira, com uma etiqueta, avaliar, como o Alexandre falou, a técnica cirúrgica que vai ser feita, a cirurgia que vai ser feita e o lado que vai ser utilizado. E, mais uma vez, a antibiótico terapia é fundamental nesses cenários, exatamente para sempre antibiótico na veia, antibiótico pela veia, antibiótico forte, exatamente para controle adequado da infecção, caso ocorra algum tipo de infecção. É sempre um profilático, né? Mas a gente sempre faz para tentar diminuir ao máximo as infecções durante a anestesia e a cirurgia.
Ter certeza que os equipamentos, né, que a gente vai precisar para a cirurgia estão disponíveis. Exatamente. Né, que o plano B está Exatamente. pronto se o plano A falhar. Também são cirurgias que tem muita transfusão, né? Quer dizer, tem muita... Pode ter. Não tem muita, cada vez menos. A gente tem até programas hoje de PBM, de evitar a cirurgia, né? Programas importantes, isso. Mas, eventualmente, pode até ocorrer. Então, também isso você tem tudo. Para checar o tipo de sangue do paciente, para a gente não ter reação transfusional. Mas acho que uma das coisas, Diego, se eu puder me manifestar dessa forma, que as listas de verificação geraram, foi a oportunidade de qualquer membro do time operatório, e aí eu vou extrapolar além da unidade, cirurgião anestesista, você tem a sua instrumentadora, você tem a perfusionista, né? Mas você tem o time da sala, você tem a enfermeira da sala, você tem o auxiliar que pega material e que ajuda na condução da cirurgia. Então, dar voz a todos, né, durante a cirurgia, no sentido de, puxa, eu vi que houve uma contaminação inadequada e avisa algum momento, você. E avisar, isso eu acho que as listas de verificação geraram a oportunidade de todos estarem unidos para que aquele procedimento possa se fazer de forma segura, né? Então, segurança eu enxergo como o meu principal valor. Eu coloco para os meus pacientes sempre assim, olha, a minha lista de prioridade, não é prioridade, minha lista de valores para você é segurança número 1, a qualidade é o número 2. Então, eu posso fazer uma cirurgia pior do que a gente tinha planejado para garantir a sua segurança. Perfeito. O terceiro é a experiência, né? A gente falou um pouco sobre a experiência do paciente. Então, eu posso deixar você um pouquinho frustrado para garantir a qualidade ou a segurança. Né? Sim. E o quarto valor que eu trago, e alguns pacientes são sensíveis, mas esse é um valor que não é necessariamente na relação 1 para 1 com o paciente, é a utilização racional dos recursos, né? Que aí é uma visão sobre a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo. Isso é muito importante mesmo. E assim, bom, aí teve o cenário, a cirurgia, mas a cirurgia não acaba ali, né? Ele vai para uma unidade de terapia intensiva, específica. Como é que é essa relação com, então, anestesista, cirurgião, que levam um paciente, encaminham um paciente até terapia intensiva e esse acompanhamento? O que vocês podem falar? Por favor, Alexandre. Acho que imediatamente depois da cirurgia, a gente faz a passagem, né, do paciente do centro cirúrgico para o time que passa a cuidar dele de certa forma, ou para o time que passa a ser adicionado ao cuidado, né? Desse paciente. Chama handoff, né? É uma passagem. Então, existe uma estruturação, né, que vai da visão do anestesista, de tudo que transcorreu durante a anestesia, de como a anestesia transcorreu, vai da visão do cirurgião, do que efetivamente foi feito, né, durante a cirurgia, e passa a visão da enfermeira que cuidou daquele paciente do centro cirúrgico. Então, esses praticamente 3 atores, eles passam essas informações para os seus respectivos pares dentro da unidade de terapia intensiva, no momento em que ainda o paciente está monitorizado, né? Então, vários cuidados precisam estar sendo feitos durante essa transição de cuidado, porque é um momento crítico, né, no cuidado desses pacientes. Então, o paciente monitorizado, a passagem é feita à beira do leito. E a partir daí, os cuidados são, de novo, com novos objetivos, em termos de qual é a pressão que eu quero, a pressão do arterial, qual é a frequência cardíaca que esse paciente requer, qual é a expectativa de sangramento, por exemplo, depois de uma cirurgia grande, se passar dessa expectativa, quais são as ações que precisam serem deflagradas. Então, esse cuidado com a dor, né? E aí, isso é importante, até o Marcelo falando isso. Eu acho que é o próximo passo, né? Como é que a gente vai manusear a dor desse paciente? A gente cada vez usa menos opioide, às vezes esse paciente está chegando no centro de terapia intensiva já fora da ventilação mecânica, já sem aquele tubo, né? Num processo de recuperação rápida, em protocolos de recuperação rápida. Então, existe uma sequência ainda de monitorização e cuidados com objetivos bem definidos que requerem
a presença, né, do cirurgião e do anestesista, junto agora com um novo time, que é o time de terapia intensiva, no primeiro momento, para que esse paciente continue o seu cuidado de forma segura. O doutor, o Alexandre falou sobre dor, Marcelo. Então, anestesista que é um dos especialistas no cuidado da dor, o que você tem a falar? Então, dentro desse modelo de passagem do paciente do final do procedimento cirúrgico anestésico para um novo momento que é da terapia intensiva, existe ainda um hiato ali, um momento que é o que a gente chama de recuperação rápida do procedimento anestésico cirúrgico, que é uma sigla que a gente fala muito no dia a dia, que é o ERAS. Alguns pacientes, eles encaixam nesse protocolo de recuperação rápida do procedimento. E aí, conversando com o cirurgião, como foi a técnica, se está dentro daquele protocolo, a gente tem a possibilidade de fazer alguns bloqueios, algumas infiltrações com ultrassom, seja na região da incisão cirúrgica ou na região aqui das costelas, um pouco atrás das costas. Essas infiltrações com agulha e com anestésico, utilizando ultrassom, que a gente chama hoje de bloqueios periféricos ou bloqueios facetários, a gente consegue ajudar a controlar a dor no pós-operatório. E esses pacientes, seja ele com um protocolo de recuperação rápida ou dentro do modelo mais convencional, esse protocolo de recuperação rápida, o paciente ele já acorda dentro do centro cirúrgico e para ser feita anestesia cardíaca, para um procedimento cardíaco, o paciente é submetido a uma anestesia geral, que fica com aquele tubinho na boca. Então, quando acaba a cirurgia, a gente tira esse tubo do paciente, ele está com controle de dor já otimizado, com esses bloqueios por agulha e ultrassom que a gente falou. E a gente também tem remédios pela veia que a gente consegue ajudar a controlar a dor desse paciente. Como o Alexandre falou, a gente está usando cada vez menos os remédios derivados da morfina, que são os opioides. Mas, obviamente, em alguns cenários, há a necessidade de fazer algumas doses da morfina ou de derivados da morfina. Então, os bloqueios com ultrassom associado a alguns opioides, sim, ajuda a controlar bem a dor no período intraoperatório. E aqueles pacientes que, por algum motivo, eles não acordaram no centro cirúrgico, ou porque não metabolizaram todos os anestésicos ainda, ou porque simplesmente não estavam naquele protocolo pré-determinado pelo cirurgião e pelo anestesista, eles vão dormindo para o CTI. Como o Alexandre falou, todos os dados são passados para a nova equipe da terapia intensiva, como fisioterapeuta respiratório, fisioterapia motora, enfermeiro e o médico do CTI. Todos esses cuidados são, então, delegados a esse novo time e esse novo time evolui a retirada do tubo com controle da dor já pré-determinado para esses pacientes. Perfeito. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao fim desse nosso episódio, então eu peço aqui aos nossos convidados, especialmente o doutor Alexandre Siciliano e também o doutor Marcelo Salgado, que é anestesista, mas com as suas palavras finais e o que pode ainda dizer para o nosso público sobre esse nosso encontro aqui e sobre a cirurgia cardíaca no Brasil. Obrigado, Diego. Acho que foi uma oportunidade ímpar. Me diverti muito aqui hoje, né? Conversando com vocês, tendo a oportunidade de debater um pouco sobre o que é a cirurgia cardíaca, desmistificar, né? Muitas pessoas acham que a gente ainda tira o coração, muitas pessoas acham que o anestesista e o cirurgião, eles não são da mesma especialidade, né? Assim, que eles não trabalham juntos. Então, a gente não tira o coração do peito de ninguém que não seja para ser transplantado, para fazer uma cirurgia de peito aberto. Cada vez mais a gente faz cirurgias menos invasivas. A unidade cirurgião-anestesia, ela é absolutamente fundamental para a condução de procedimentos complexos, independente da abertura, se tem ou não abertura, se é por catéter, como o Marcelo comentou.
é uma cirurgia cardíaca, né? Então ela requer planejamento, ela requer interação, ela requer segurança, né? E acho que essa é a mensagem, talvez, que eu gostaria mais de passar. Perfeito. Né? Que é a segurança. Para haver segurança, não existe uma capacidade instalada num único indivíduo. A segurança, esse paciente, ele passa, né, por diversos profissionais e precisam todos estar focados, né, com esse propósito de garantir que aquele procedimento se estabeleça ou se faça de forma segura. Isso vai muito da instituição, isso está dentro da cultura ou dos valores institucionais. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que tanto no sistema público quanto no sistema de saúde suplementar no Brasil, você tem instituições de referência que possam garantir a qualidade de um procedimento cardíaco e a segurança por contarem com profissionais, pessoas, por contarem com processos, né, e por terem estabelecido a cultura da segurança. Muito obrigado, viu, doutor Alexandre. Doutor Marcelo, por favor. Obrigado, Diego, pela oportunidade. Um prazer muito grande estar aqui na nossa sede, conversando sobre cirurgia cardíaca, como eu falei anteriormente. Obrigado, Alexandre. Foi muito agradável, uma manhã boa, muito agradável. E eu acho que eu comecei falando sobre Heart Team, né, que é time do coração. E eu vou terminar da mesma forma. Como o Alexandre falou, é confiança, é trabalho em equipe. O nosso objetivo hoje, como anestesista cardiovascular, é dar segurança, é dar conforto ao paciente. E tanto a técnica anestésica quanto a técnica cirúrgica são seguras, elas proporcionam qualidade de vida para o paciente assim que ele tem alta hospitalar. Então, hoje, o objetivo da anestesia cardíaca, da cirurgia cardíaca, é o quê? É voltar com aquele paciente ao seu seio familiar, voltar com aquele paciente para as suas atividades laborais o mais rápido possível, da melhor maneira possível e com segurança. Então, não tem como a gente promover isso aos nossos pacientes sem o trabalho em equipe, sem que realmente haja um comprometimento entre cirurgião e anestesista em pró da qualidade daquele paciente. Como o Alexandre falou, independente se é no sistema único de saúde, se é no sistema particular, a mentalidade é sempre a mesma. Então, acho que quem ganha com isso é a sociedade e são os nossos pacientes. Muito obrigado, eu fico muito feliz pela presença de vocês aqui. Agradeço muito, estou muito entusiasmado com esse tipo dessa conversa, essa parceria, e agradeço também ao nosso público que está aqui presente, está ouvindo. Por favor, vocês já ouviram nossos anteriores ou vão ouvir os nossos próximos mesacasts. Por favor, dê um cliquezinho aí, isso é normal, né, para divulguem com a família, o nosso like, e por favor, façam essa divulgação com todo mundo que vocês tiverem para conhecer e desmistificar um pouco o trabalho da anestesia junto com a cirurgia, no caso aqui hoje a cirurgia cardíaca. Muito obrigado a vocês e até o próximo episódio. Muito obrigado.